Olá, irmãos, graça e paz para todos. Sou o pastor Sandro. Estamos aí no projeto evangelístico Encontro de Vida, na preparação para os líderes de seus lares missionários. O meu tema nessa manhã vai estar envolvido em a vida cristã vitoriosa. E eu começo fazendo uma pergunta a esse tema: por que cristãos crescem, transformam em crentes maduros, equilibrados, frutíferos, enquanto outros passam a maior parte da vida derrotados, frustrados e sem fruto? Esse é o objetivo dessa lição, responder a essa pergunta. Em Efésios 5,18, Paulo diz uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, Paulo ele usa essa palavra para a igreja de Éfeso. Mas o que Paulo estava querendo dizer com enchei-vos com o Espírito? O que ele estava querendo dizer nesse capítulo de Efésios, esse capítulo 5, ele estava referindo ao comportamento, ao andar do cristão. Ele estava discernindo, desassociando o andar puro e o andar impuro. Foi quando ele chega a expressar essa palavra, enchei-vos do Espírito. Mas o que significa ser cheio do Espírito? No grego, esse verbo encher significa, na verdade, a frase significa inde vos enchendo. Ou seja, esse verbo ele tem um tempo presente, um sentido progressivo. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que se recebe de uma vez e o crente tem. Ser cheio do Espírito Santo é uma progressão, é uma continuidade, é uma condição. Agora veja, não é algo que você vai ter e para sempre você é cheio. É algo que você continua a buscar, é ser cheio do Espírito Santo. Agora veja bem, meus irmãos, é bom discernir entre a salvação e ser cheio do Espírito Santo. Salvação é o que a gente não consegue, Deus é que dá. Quando Jesus falou assim, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, esse trazer, ele estava se referindo que Deus, ele arrasta, ele pega o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso não depende de nós. Mas quando a Bíblia diz, quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, aqui é uma condição nossa. Aqui é um exercício nosso. Isso não é mais de Deus. Deus nos salvou e a busca pelo encher é de cada crente. Agora veja, ser cheio é uma condição. Existem crentes cheios, existem crentes que não são cheios. Então, para ter uma vida vitoriosa, para o líder do seu lar missionário ser frutífero, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. É só você olhar para os membros da sua igreja e aí você vai distinguir, vai perceber quem é cheio e quem não é cheio. Salvos todos são, mas a intimidade com Deus você vai perceber no ser cheio. Perceba na sua igreja uma irmã que é um referencial de oração, um referencial da palavra. Qual é o segredo dessas pessoas? Porque existe uma intimidade, existe uma busca para buscar esse Deus. Então, enquanto ele busca, ele é cheio. O segredo de uma vida vitoriosa é ser cheio do Espírito Santo. Mas eu pergunto, mas por que o crente deve ser cheio do Espírito Santo? Eu vejo duas razões. A primeira é por causa da nossa natureza. Nós temos duas naturezas. Temos a natureza carnal e a natureza espiritual.
Se nós fôssemos só seres espirituais, não precisaria ser cheio do Espírito Santo. Mas, infelizmente, nós temos a natureza carnal. E a Bíblia é enfática quando ela define essa natureza carnal. Ela diz que essa natureza carnal pende para as coisas da carne. Paulo descreve a natureza, as obras da carne. Então nós temos esse inimigo, habitamos dentro de um inimigo chamado carne. É por isso que Paulo ele conduz aos crentes de Éfeso ser cheio do Espírito Santo, deixar a embriaguez, deixar andar de forma errada, pecaminosa e ser cheio, porque a natureza carnal ela tende para aquilo que Deus não se agrada. Ser cheio é fazer que a sua vida espiritual, aquilo que Deus deu vida, tenha um desenvolvimento espiritual diante de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu li uma história que é muito interessante e cabe dentro desse ponto. Havia um homem que ele criava um cachorro. Esse cachorro, ele dominava o próprio dono. O dono fazia os caprichos desse cachorro e um dia esse dono, ele quis criar um pombo. Só que o cachorro não deixava o pombo entrar em casa. Ele tentou de tudo, tentou fazer carinho ao cachorro, para o cachorro aceitar que aquele pombo estivesse também no mesmo recinto. Mas o cachorro não tinha conversa. O cachorro não queria pombo, ele só queria que fosse ele, que ele dominasse a casa, que a comida fosse dele, e não queria dividir com ninguém. E aí o dono ficou triste, até que um amigo desse dono, desse cachorro, aconselhou: rapaz, você quer que esse pombo esteja dentro da sua casa, você criar um pombo? Ele disse: eu quero. Então faça o seguinte, pare de alimentar esse cachorro. Porque quando você para de alimentar esse cachorro, paulatinamente esse cachorro vai ficando enfraquecido e daqui a pouco não terá mais forças para reagir contra o pombo que você quer criar. Moral da história: ele parou de alimentar aquele cachorro, o cachorro foi enfraquecendo, e aí não tinha mais força para reagir contrário àquele pombo. Isso quer dizer o seguinte: quando nós nos alimentamos espiritualmente, a palavra de Deus, a nossa carnalidade ela enfraquece. Isso não quer dizer que vencemos a carne, mas o encher do Espírito significa que você terá uma intimidade espiritual com Deus, ao ponto que a sua natureza carnal ela será dominada. Uma vida vitoriosa, cheia do Espírito Santo, significa que você vai ter controle sobre as suas emoções e sobre a sua natureza carnal. A segunda razão que eu vejo para ser cheio do Espírito Santo e para ter uma vida vitoriosa é porque ela traz as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Percebam, existem crentes que precisam que as pessoas ajudem. Existem crentes que você percebe que por obedecer a Deus, por conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, esse crente tem um desenvolvimento melhor e é mais abençoado. Ele é salvo. Aquele que não é cheio, é bom lembrar, é salvo. Mas é bom perceber que um crente, quando está cheio do Espírito Santo, ele desfruta mais ainda da presença de Deus. É igual você trabalhar numa loja. Existem funcionários que são distantes do dono, existe funcionário que tem acesso à sala do dono, e um deles é o gerente. Então, quem está distante, ele tem dificuldade de falar com o dono, mas quem está próximo já tem intimidade de falar com o dono. Então, um crente que é cheio do Espírito Santo, ele busca a Deus, e essa busca faz que ele seja íntimo. Quem não busca, geralmente, ele fica pedindo oração, fica pedindo que alguém vá na casa dele para fazer uma oração, porque a sua própria oração ele acha que não tem tanto efeito devido a essa pouca busca pelo Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo
E temos essas duas razões. Primeiro, por causa da nossa carnalidade. Segundo, para receber as bênçãos do Senhor. Mas é bom que se diga uma coisa importante. Ser cheio do Espírito Santo não significa que esse crente não passará por provações. Não significa isso. Senão, Paulo e Silas não seria preso. Paulo não seria preso. E o que mais Lucas escreve em Atos é que aqueles cristãos eram cheios do Espírito Santo. Então, crentes cheios do Espírito Santo, ele passa por provações. Só que essas provações moldam o seu caráter. Tem o objetivo de Deus. Se um crente está em obediência com Deus, se um crente ele anda com o Senhor, está em provação, saiba, meu querido irmão, que isso é a mão de Deus para moldar a sua vida. É como lapidar uma pedra e transformá-la em uma pedra preciosa. O trabalhar de Deus na vida de um crente cheio do Espírito Santo e uma vida vitoriosa é um trabalhar absoluto na adversidade e na abundância. Então, meus queridos irmãos, um crente cheio do Espírito Santo é essencial para um líder missionário que vai apresentar para os seus amigos quem é Jesus. Tomara o Senhor que você, ao assistir essa aula, você possa ter uma intimidade com Deus e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe e que haja uma grande colheita na sua casa, em nome de Jesus.